Olá, eu sou Lucas Contessoto E eu, Rodrigo Pazini. e este é o episódio número 11 de Revisitando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Se prepare para a enxurrada de perguntas do Edward Cullen e vem com a gente para o episódio de capítulo 11, Complicações. E, Lucas, por favor, a sinopse. Enquanto Bella se acostuma com sua nova e maravilhosa rotina com o namorado vampiro, Edward se prepara para dar início à sua vez de fazer perguntas para Bella. E quando ele começa, ele não se cansa e parece animado com todas as respostas. Apesar de Bella se incomodar de falar muito e ainda ter que lidar com a reprovação de Mai, ela acaba se acostumando com a ideia, ficando mais confortável e perdendo mais uma vez a noção do tempo, quando ela e o namorado são interrompidos por uma complicação. E vamos agora para o resumo pontuado. Esse capítulo começa com os dois indo para aula de biologia, depois de terem almoçado, tomado café da manhã. Eu não sei muito bem como funciona os intervalos lá. E a Bella percebe que tá todo mundo olhando pra eles, que eles ainda continuam chamando atenção. E Edward se senta mais próximo da Bella nesse dia. Quando anteriormente ele costumava se afastar ou manter alguma distância, dessa vez ele sentou mais próximo, com a cadeira mais do lado. Eles quase que conseguiam tocar o braço um do outro, né? E nessa aula o professor apaga as luzes e separa um equipamento de a TV, eu acho. E eles vão assistir um filme. E a galera fica animada, a galera gosta da ideia de ter filme em aula. Eu adorava quando tinha filme. Porque se tem filme, você não vai fazer lição, né? Porém, a Bella fica meio apreensiva, porque quando a luz apaga, ela cria uma. Ela fala que é uma hiperconsciência, né? Ela fica hiperconsciente do Edward. Que ela tá com ele, que ele tá do lado dela. Ela consegue sentir a presença dele de uma maneira estática, né? Ela fala de uma eletricidade entre os dois. Ela até cruza os braços pra não ceder ao ímpeto de tocar nele. Os olhos de Edward pareciam pegar fogo e Bella fica completamente estonteada. E ela não sabe nem que filme que tá passando. É tanto essa sensação que ela tá sentindo, esse controle que ela tem que ter de não tocar nele, essa eletricidade que corre por eles. Isso tudo distrai ela completamente de seu redor. Ela tá com foco muito nela e nele ali, e em todos esses sentimentos, assim. E ela percebe que é meio que recíproco. Ela percebe que ele também tá ali de uma maneira, numa postura que se assemelha dela, de tipo, se conter. Ambos estão tensos. Sim. E depois da aula, o Edward vai com ela até a aula de educação física. Pra se despedir, ele passa os dedinhos gelados dele no rosto dela. Só que ao invés dela sentir. Tipo, ela sente que os dedos dele estão gelados, porém, ela sente como se estivesse quente onde ele passou o dedo. Como se estivessem queimando ela. E ela só volta à realidade quando entrega uma raquete pra ela, pra aula de educação física, que ela fala, inclusive, que na mão dela é uma coisa muito perigosa de ter. Não, a Bella é a assassina da raquete, né? Se ela fosse um slasher, essa ia ser a arma da Bella. E na aula de educação física, o Mike se oferece pra ajudar a Bella, porque eles tinham que fazer um. Eles tinham que jogar em grupos, em trios, em Em duplas. duplas. E o Mike sabe que a Bella é desastrada, ele se oferece, e ela fala: Nossa, às vezes é muito fácil gostar do Mike. É, o Mike, ele é gentil. Ele tem essa coisa gentil. Eu acho que a pior coisa do Mike é se ele tá afim de você. Que Ele é aí insuportável. as ações dele fica meio. Carentão, né? É. Só que esse sentimento da Bella de, pá, é tão fácil gostar do Mike às vezes, ele meio que acaba rápido, porque o Mike, depois que eles ganham várias coisas por causa do Mike, mas esse sentimento da Bella de, ai, é muito fácil gostar do Mike às vezes, passa muito rápido porque depois da aula ele vai falar com ela e ele fala, olha, e você e o Cullen, né? Aí ela fala, ai, não é da sua conta, né? E ele fala, ai, mas é que eu não gosto muito, parece que ele te olha como se fosse um lanche, como se fosse Uma coisa de comer. alguma coisa de comer, e ela fica. Ela segura pra não rir, mas ela acaba soltando uma risadinha assim, e o Mike fica pistola, ele não gosta. Porque, tipo, querendo ou não, é meio cômico, né? Porque a pessoa não sabe que ele é um vampiro, que ele tem vontade de realmente dar uma ventadinha ali. Exato, tipo, pra ela, É é engraçado. uma piada interna, né? Ele fez uma piada interna sentado na parte interna. Se o Mike soubesse o que realmente está acontecendo, ele ficaria mais preocupado ainda. E depois da aula, a Bella vai se encontrar com o Edward. Só que ela fica muito nervosa porque ela fica pensando se ela deveria ir direto pro carro,
se ela encontraria a família dele, e se ela encontrasse a família dele, eles estão de boa com o que tá acontecendo, eles sabem o que tá acontecendo, como eles iam se comportar, como ela deveria se comportar. Ela começa a entrar nesse conflito de pensamentos, porém o Edward aparece no caminho e ela fica mais tranquila, porque, né, o Edward tá ali. E isso ela não teria que enfrentar a família dele, né? Tipo, imagina se ele tá lá junto com a família, ela tem que chegar lá, né? Apesar que o Edward não faria isso, não. Porém, eu acho que o Edward tá ciente, mais ou menos, dessa preocupação, né? Tipo, e também pra ele não seria muito bom. Porque ele sabe como tá a família dele. Então, assim, se a família dele não tivesse muito contente, e aparentemente não está, ele ia fazer algo pra arrumar a situação. E quando eles começam a conversar até o caminho do carro, Não, e o Edward fala, né? Nossa, o Newton tá me dando nos nervos, assim. e a Bella fica pistola, porque ela fala: Putz, você tá vendo o pensamento dos meus amigos longe de novo, só pra saber o que eu tô pensando. E no carro, ele questiona a Bella se ela ainda tá brava, e ela fala que, obviamente, ela tá. E o Edward, ele também não aparenta arrependimento, né? Não. Em relação a ter feito isso. Ele não aparenta ter uma noção de que isso não é legal. Ele aparenta não perceber. Porque eu acho que pra ele é tão comum ler pensamento que agora isso vai ser um problema. Eu acho que ele nem pensa na consequência que tem isso ou como isso afetaria a Bella. Porém, ela fala que não gostou e ele pergunta se ele pedir desculpa. E a Bella fala que um pedido de desculpas só seria válido se ele tivesse sendo sincero. E aí ele fala: tá, então se eu pedir desculpas e te deixar dirigir no sábado, tá tudo bem? E ela fala: não, beleza. E nisso ela pensa, né? Que essa deveria ser a melhor oferta que ela iria conseguir. Ou seja, ela diz aqui, de certa forma, que ela não espera que ele vai ter aquilo que ela pediu, né? Uma desculpa com sinceridade. Mas pelo menos ela vai ter uma carona. E o Edward fala que no sábado ele espera ela na casa dela. E ela fala: ah, mas eu não quero deixar seu carro lá. E ele fala: mas eu não vou de carro. E ela fala: mas como você vai? Ela para, e ela pensa: Vampiro. vampiro. E na conversa dos dois, a Bella diz que ela não ficou chateada com ele porque ele não queria que ela fosse com ele caçar. Ela ficou assustada com a reação dele. E nesse momento ele. Ele explica sobre a questão do cheiro da Bella, né? De que ali na caçada ele estaria num momento em que ele liberta os sentidos dele de assassino. É, ele vai estar sendo guiado pelos instintos de vampiro, né? É, Basicamente. então, tipo, ele vai estar ali se alimentando e o cheiro dela tem uma super atração pra ele, e isso seria péssimo pra ela, porque ele não conseguiria manter o controle ali naquele momento. Ele poderia até tentar, mas o risco era muito, muito grande. Então a gente pode ver a questão do nervosismo dele representando outras coisas ali do episódio anterior, né? É um lado que pra ele é uma coisa muito óbvia, e por isso eu acho que ele teve uma reação daquele jeito. E é uma coisa que pra Bella não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio pensar pra ela: ah, eu não vou ver ele caçar porque pode ser que ele me mate. Então, uma vez ou outra, ele acaba trazendo esse outro lado. Pra ela é novidade, né? Ela tá, tipo, ela conhece ele na escola, ela conhece ele naquele ambiente, em buscar ela na casa dela. Mas ela nunca viu ele sendo ativamente um vampiro, né? Vamos colocar assim. Então é um risco que ela desconhece. E eu acho que isso vai acontecer várias vezes, né? Riscos que ela não tem uma noção. Que não é o mundo dela ali, né? Agora é, mas ela acabou de chegar. E aí quando o Edward vai abrir a porta do carro pra Bella, ele passa o braço por ela pra abrir a porta. E eles sentem uma. Ela sente, na verdade, uma eletricidade ali de novo. E quando ela sai do carro, ela sente a brisa, uma brisa gelada, né, do tempo. E ela meio que volta pra realidade, assim. E o Edward, antes de ir embora, ele fala: olha, amanhã é meu dia de fazer perguntas, hein? E a Bella fica animada, porque pra ela isso significa que ele está planejando ter ela de novo no outro dia. Eu acho engraçado como ela pega essas coisas e ela pensa de um jeito muito específico no que é bom e no que é ruim. Tipo, tá, ele quer fazer perguntas e tudo mais, mas ele disse que ele vai me ver amanhã. Ela se agarra nessa partezinha. Ah, essa noite é meio complicada pra Bella, né? Ela tem insônia ali. E no café da manhã, no dia seguinte, o Charlie ele pergunta sobre a viagem para Seattle e sobre o baile. E, gente, sério, eu acho o Charlie muito fofo, tipo, a preocupação
com a Bella, se tem alguém interessado nela, se ela não tá sendo excluída, sabe? É uma preocupaçãozinha muito. E no limite dele também. Ele não vai falar tudo isso, né? Ele vai só sondar pra ver se tá acontecendo alguma coisa, se tá tudo como deveria. Porque, como ela mesma diz, né? É muito pior para um pai ver a filha sendo excluída e deixada de lado por todo mundo do que ir ao baile com o cara. É óbvio que ele também não vai gostar, mas é menos pior. Ela fala que ela admira ele por isso, né? Que ela sabe que é muito difícil ter que perguntar dessas coisas pra saber se ela tá com alguém e ao mesmo tempo se preocupar se ela está ou não com alguém. É, e a Bella, ela meio que começa a se esquivar, né? Porque ela não quer ter que mentir também. Sim, Então ela vai pelo caminho da omissão, assim. ao invés de falar que ele perguntar, alguém chamou você? E ao invés dela falar que a escola inteira chamou ela pra ir no baile, ela fala, ai não, é porque é uma coisa. As garotas que tinham que ter atitude, né? Então eu não chamei ninguém. Não, ela nem fala, né, se chama alguém ou não. Ela só fala, As garotas que deveriam chamar. dá a entender que o Charlie sai pro serviço e o Edward automaticamente já chega com o Volvo. E a Bella fica animada com a nova rotina bizarra que ela tá tendo. Mas ela fala, eu não queria que acabasse nunca. Então, por mais bizarro que seja, ela tá amando. Então Bella entra no carro, né? De maneira mais tímida, ela dá uma parada, assim, antes de entrar. E Edward pergunta como ela tá. E ela pensa, eu estava sempre bem, muito mais que bem, quando estava perto dele, né? Ela frisa bem esse quando estava perto dele. E Edward fez uma piadinha. Também não dormi bem. E a Bella pergunta o que ele fez na noite passada. Mas ele na hora já corta e fala que hoje é o dia dele de fazer perguntas. E eu acho que é aqui que a gente pode entender que talvez fosse uma das vezes que ele tava lá. Sim. Mas eu não vou falar o que eu tava fazendo ontem à noite, porque eu tava na sua casa, dormindo a noite inteira, e eu não quero falar. Então, assim... Eu acho muito fofo. Então a Bella questiona o que ele fez na noite anterior, e ele fala, olha, hoje não, quem vai perguntar sou eu, meu dia. E ele pergunta coisas triviais, assim, né? Ele pergunta, qual é a sua cor favorita? E ela fala, depende. E ele fala, como assim, depende? Ela fala, hoje é marrom. Ela explica que é marrom, porque marrom é quente, e ela sente falta de coisas quentes, porque as árvores eram para ser marrom. Só que elas são cobertas por uma coisa verde mole, que seria musgos, né? Exato. E aqui a gente tem mais um ponto de oposições, né? Porque ela traz o marrom como uma cor aconchegante e o verde é uma cor molenga, viscosa, né? E o marrom ele é uma cor quente, e o verde uma cor fria. Então aqui a gente tem essa posiçãozinha também. Ele pergunta qual a última música que ela ouviu no CD player. Quando ela abre, ela vê que é o disco que o Phil deu pra ela, que ela ouviu pra dormir aquele dia que ela tava nervosa. E o Edward mostra vários CDs pra ela, inclusive o mesmo CD que ela tava ouvindo. E detalhe, né? Sabemos aqui que eu já dei um spoiler lá nos tempos anteriores, que o CD que ela estava ouvindo é o Hybrid Theory do Linkin Park. Ou seja, o Edward também ouve. E ele até questiona ela, né? Ele te debust pra isso. E eu não entendi se foi um deboche, porque ele também tem outro CD. Eu acho que é uma coisa de surpresa, tipo, uau, Você também é de eclético. música clássica até new metal. Ia ser muito mais legal se eu tivesse sido Madonna, assim, do Lady Gaga, Animo. o EP da Paris Hilton. Aí ele não ia ser um vampiro, ele ia ser um vampiro e... Slay. Slay. Buffy the Slayer. Tá, então quem ouve pop é só a Buffy mesmo. E ele continua as perguntas, né? Ele pergunta sobre filme, sobre livro, sobre filme de novo, sobre livro de novo, lugares que ela gostaria de conhecer. E ele não cansa. Todas as respostas que ela dá, ele fica, uau, que resposta mais incrível. E mesmo com o Edward empolgado em perguntar, e empolgado também com as respostas da Bella, ela tem um certo receio de acabar aborrecendo ele, deixando ele bravo por algum motivo. É porque ela acha que ela tá falando demais, né? Ela acha que ela tá consumindo todo o tempo falando dela. E também não só isso, né? Ela tem medo de falar alguma coisa que desagrade. Porque tem várias conversas que às vezes ela fala alguma coisa, como por exemplo, ver ele caçar, que ativa um gatilho nele, ele muda de humor, Não, fica bravo e tarará. E então aqui ela meio que fica com esse receio. Então às vezes ela responde alguma coisa que ela olha meio que de solas veio, assim, pra ver a reação dele. Só que
parece que tá indo tudo bem, ele só É só essa segurança dela mesmo. E ela diz que a maioria das perguntas eram fáceis de responder, mas ela fica envergonhada quando responde que Topázio é a pedra favorita dela. Porque antes de conhecer ele, a pedra favorita dela era granada. E o Edward fica curioso, porque ele percebe que ela fica envergonhada com a resposta. E ela acaba respondendo. Ela fala que é a cor dos olhos dele. e é aqui que ela espera a reação dele. Quando ela se mostra muito ligada a ele sempre recua, ele fica, Receoso. receoso ou bravo, e é essas reações, né, que ela fica preocupada, que ele tem. E ele continua com o questionário até o início da aula de biologia. E novamente na aula tem filme. Novamente a Bella não faz ideia do que tá passando na televisão. E o Edward também acha que não. E mais uma vez eles sentem, ela sente, né, essa eletricidade, essa estática, assim, entre eles. E só que a descrição dessa vez ela é mais detalhada. Ela fica a aula inteira descrevendo como que é difícil ela se controlar pra não tocar nele, pra não colocar a mão na mão dele, pra não colocar a mão no braço dele. E quando as luzes da aula se acendem, ele tá novamente olhando pra ela com os olhos intensos, assim, né? Com aquele olhar pegando fogo, como ela descreve. E o dia ele vai se decorrendo como um dia anterior, com a mesma rotina, e aí até ela chegar na educação física, né. E Mike, ele ainda tá chateado com Bella, né, e ela acaba se sentindo mal com isso em algum nível, mas ela não foca exatamente nisso, ela tá meio que absorvendo os acontecimentos da aula ainda. É como se fosse uma coisa que, apesar de atingir ela, não é a prioridade de pensamento que ela vai ter agora. Tipo, ela coloca no cantinho, assim, do cérebro e fala, depois, quem sabe, eu penso nisso. E a Bella, ela se demonstra sempre ansiosa, assim, pra ver o Edward logo. E então, quando acabar a aula, eles vão embora. E as perguntas, segundo a Bella, mudam um pouco de tom. Aqui, a gente vai pra perguntas que são mais relacionadas a como ela se sente a determinada coisa, né, por exemplo. Como ela se sente em relação à falta da casa de quando ela morava com a mãe. Ele insiste em descrições detalhadas de coisas que ela vai falando, ela começa a descrever o ambiente, né. As E coisas que ela acha bonita, né? sim, como que é a flora de Fênix e etcétera. E ela vai tentando justificar a beleza que ela via nessas coisas que têm essa natureza morta, né. Ali, no caso, que aparentemente parece morto num deserto. E ela começa a parar de se sentir mal por estar falando muito, por estar monopolizando a fala ali, né, pra responder as perguntas. Ela vai ficando mais confortável. Nisso, o Edward faz uma pausa pra avisar que o Charlie tava a chegar. E é aí que eles percebem a hora, né? E que a Bella percebe que já passou um bom tempo ali, que eles estão conversando no carro, em frente à casa do Charlie. Tá começando a escurecer e o Edward ele fala que é a hora do crepúsculo, né? É a hora do dia mais segura pra nós, ele diz. É a hora mais fácil, mas também é mais triste, de certa forma. É o fim de outro dia, a volta de outra noite, e ele pergunta pra ela: "A escuridão é tão previsível, você não acha?" E a Bella tá sentindo o clima, né, de essa coisa lúgubre dele. E ela fala: "Ah, eu gosto da noite. Sem o escuro, por exemplo, a gente nunca veria as estrelas." Aí ela franze a testa assim, não que a gente veja muito por aqui, por causa da quantidade de nuvens. Então, tipo, ela puxa um pouco pro humorzinho e dá certo. Ele dá risada e o clima fica mais leve. E nisso aqui a gente tem uma troca entre os dois que acontece no capítulo, que é bem sutil, assim. A a gente começa o capítulo com a Bella não tendo dormido bem, né, então ela chega meio que pesando o clima, fala: "Ai, não dormi muito bem hoje." E aí ele manda uma piada pra descontrair, né, ele fala: "Ah, dormi menos." E assim ele deixa aquele momento mais leve. E agora é o contrário, ela faz esse movimento, né. E a gente vê nessas pequenas coisinhas como que eles vão se ajudando de certa forma, sabe, a manter o clima legal e tal. E, gente, qualquer relação que você tem que ter, isso é o mínimo. Vocês têm que sempre estar tentando segurar as pontas ali em algum momento, né? Porque sempre vai ter uma pessoa que em um momento vai estar pior e você tem que ser a pessoa de ajudar, porque depois, outro dia, é você.
E é isso. Porém, o clima acaba aí, porque o Edward fica um pouco apreensivo. Na verdade, ele fica bem apreensivo. E ele basicamente fala: Bella, ó, beijão, tchau. Temos outra complicação. E ela fica confusa, sem entender o que é acontecendo. E quando ela percebe, o Edward já vazou com o Volvo. E nisso chega alguém. Quem que chega? O Jacob. E ela fica até assustada, tipo, do nada o Jacob chegou ali. Aí ela vê um senhor, né, junto com o Jacob. E depois de um tempinho ela acaba reconhecendo que é o Billy, pai do Jacob. E meio que junto ali, o carro do Charlie entra no campo de visão dela ali. Nela, ele tá chegando. E a Bella, ela repara na reação do Billy, que ele tá meio apavorado, né, de ter É, visto. ele fica encarando ela, né? E ela fica se questionando: tá, será que as lendas que o Jacob contou, será que o Billy acredita nelas? Eu acho que ela afirma isso, né? Ela fala É, que, então, ela pelo fala. jeito, Ela se. ele acredita, realmente acredita nessas lendas. É, porque ela se questiona, ela fica: será que ele realmente acredita? Ele continua encarando ela fala: tá, agora eu tenho certeza que ele acredita. E esse capítulo se encerra assim, né? Meio que confirmando coisas que a gente já sabia que eram verdade, né? Mas confirma o outro lado, né? Porque a Bella ouviu a lenda e ouviu essas coisas pensando mais pro lado do Edward. Aqui demonstra que a outra parte também é real. Tipo, se eles são vampiros, tem alguma coisa ali também. Aqui o capítulo ele abre um ponto em que a Bella vai começar a ter que lidar, né? Porque o pai do Jacob é amigo de Charlie. Então, o que que vai ter de influência? Porque ele realmente acredita, ele tava apavorado com a presença do Edward ali, né? Porque pra ele os vampiros são, tipo, demônios, sugadores de sangue, e tá ali com a filha do melhor amigo dele. E agora, a discussão e livro versus filme. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai mesclar a análise do livro versus filme com discussão justamente pra gente discutir mais ou menos como tá sendo feitas as adaptações desses capítulos até aqui. A gente vai fazer meio que um compilado. O maior motivo disso é que esse é um capítulo que quase não tá presente no filme, pelo menos não de forma direta. O que a gente tem no filme é ali a aproximação do Edward com a Bella, passando mais tempo. Tem uma edição ali, né, tipo, de recortes de momentos dos dois. A gente vai ter também o Edward indo embora e cruzando com o carro do pai do Jacob. E eles se olham e tem um momento de tensão ali. Que já é uma diferença do livro, né? Porque no filme os carros passam lentos um pelo outro, eles se encaram, né? Já no livro, não. No livro, o Edward pisa no acelerador e vaza. É porque no livro o Edward já tá ciente que eles estão chegando perto. Ele já sabe que o Jacob tá chegando, ele já sabe que tem mais gente chegando, e ele sabe quem é. E ele não vai explicar pra Bella o que é, ele só fala: é uma complicação e vai embora. E a Bella, eu acho que acaba entendendo depois qual é essa complicação. E no filme não tem isso. É uma coisa que o Edward sabe e o pai do Jacob sabe, mas a Bella não tá presente nesse momento, né? Eu acho que no filme não faz muito sentido essa cena, porque no livro o Edward percebe que tem pessoas chegando. E ele sabe quem está chegando. Tanto é que ele avisa a Bella, né? Então, se o Jacob já estivesse perto, e o pai do Jacob já estivesse perto, o Edward saberia. Como no livro ele já sabe. Ah, é, no filme dá muito uma impressão de que ele tá. Ele foi pego de surpresa. No filme, parece que o Edward percebe a presença deles ali na hora, né? E ele tá olhando assim pra ver, ter certeza, sei lá. Eu acho que é um susto. Eu acho que a reação dos dois ali parece que é tipo assim, um não esperava ver o outro ali. Ah, você. Ah, você. É, A mulher meio. sendo que no livro ele, pra evitar que isso aconteça, ele vaza antes. Ele É. já sabe, ele consegue, ele usa seus poderes não só pra ouvir o que os amigos da Bella estão falando. Então, aí eu acho que é pra ele evitar uma preocupação. Sim, pra evitar uma cena, pra evitar um. O Charlie tava chegando também. O Charlie não ia saber nada do que tava acontecendo. Assim, tudo bem que o Billy vai saber que a Bella tá se relacionando com ele. Mas o Billy sabe que a Bella sabe? Ou o Billy acha que a Bella tá sendo enganada ali por algum motivo X?
Ele não tem a informação de que a Bella tá ciente de tudo e quis continuar, né? Então o filme perde isso. Ele meio que. Ele tira o poder do Willard nesse momento. Ele fala, ah, agora não vai servir, não vamos usar. Porém, pela construção do personagem, isso meio que não faz sentido. Ele foi pego de surpresa, ele não lê pensamentos a quilômetros de distância, igual no livro, que ele já estava preparado ali. No filme, se não me engano, eles não deixam uma delimitação do poder, né? Não, ele só fala, ah, botou elementos. É, fica mais em moda caralho, assim. E o que a gente queria debater sobre o filme é as coisas que ele escolhe colocar, e muitas vezes eles colocam coisas iguais no livro, mas não tem um sentido, não tem a mesma construção, então perde o sentido ou ganha outro sentido. E algumas coisas que o livro fala, ah, ao invés de colocar igual no livro, numa cena que eu poderia colocar igual no livro, eu vou mudar pra ficar mais dramático. Mas isso acaba acarretando em consequências igual a essa. Pra onde foram os poderes do Elliot nessa hora? O Elliot, inclusive, não. Inclusive, a personalidade dele se perde, né? E o que a gente tem desse capítulo, inclusive, que é deixado no filme, é mais outros aspectos de construção da Bella que são cortados, que descaracterizam ela ainda mais, deixando ela apática, blá 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 blá. Acharam que a gente não ia falar isso hoje? Porque essas pequenas coisas que ela vai falando, ai, a cor marrom, descrever como é a cidade, e pode falar, ah, mas isso, né, vai caracterizar a personagem? Sim, vai, porque a gente tem os gostos dela, né, a gente tem o CD, do Fio, que ela acabou gostando e é uma banda que é tratada ali, até pelo Edward, como algo de fora, a mais, né. A gente tem a questão dos gostos particulares dela por obras, por filmes e etc. Eles poderiam utilizar para explorar mais esse lado. Isso a gente humaniza e traz a personagem para mais próximo da pessoa que tá assistindo, lendo e etc. E eu acho também que isso mostra coisas que os dois têm em comum. Também. Tipo, ah, você também ouve música clássica e também ouve bandas mais contemporâneas, sabe? Tipo, eles têm essas coisas em comum. E isso é mostrado nesse capítulo. No filme parece que só a Bella tem um interesse pelo Edward. O filme ele corta momentos em que o Edward se interessa pela Bella, que o Edward Se interessa por conhecer ele realmente, né. e por demonstrar às vezes o sentimento dele. É que também, se você for pensar, o filme já construiu tanto a Bella tendo a personalidade de apenas amar Edward, não tem por que o Edward ter curiosidade. É, não tem uma profundidade nisso. E enquanto o filme ele pega muitas cenas e muda elas pra economizar tempo, pra juntar capítulos e tudo mais, parece que ele faz isso com as piores coisas possíveis. Tem momento, tipo esse capítulo, por exemplo, ele poderia estar ali nesses recortes que o filme fez. Uma perguntinha ou outra, mesmo que seja fanservice, mesmo que seja só uma referência ou outra, ainda assim daria uma profundidade maior. E também contribuindo para a construção da Bella Pática, número 287. A gente não tem ela ficando puta com o Edward estar invadindo a mente do Mike ali pra saber que ela tá fazendo, falando e etc. A gente não tem o Willard invadindo a mente do Mike. É, A gente não tem esses conflitos também. eu acho que em algum momento tem o Edward falando, ai, o Mike tá me dando nos nervos, sabe? Não sei, gente, me corrijam aí se eu estiver louco. Mas eu sinto que não tem isso, sabe? Não tem essa coisa, tipo, da Bella não aceitar algumas coisas também, bater o pé às vezes e questionar e falar algumas coisas e, enfim. Acho que a gente vai perdendo isso, né? E super entendemos, né? Tipo, é muito complicado uma adaptação e etc. Só que Crepúsculo, ele é escrito em primeira pessoa. A gente tá ali na mente da Bella, que é pra gente entender isso, entender a personagem, entender essas motivações super complicadas dela tá se envolvendo com um vampiro que poderia assassinar ela, sabe? Entender a depressão dela, entender isso e entender tudo isso, às vezes mesmo sem ela falar pra gente sobre, né? Então, eu acho que uma adaptação um pouco mais
fiel, talvez, eu não gosto muito dessa palavra, seria parte desse pressuposto, sabe, de entender e explicar a personagem. É porque sem as motivações dela, as coisas que ela faz no filme ficam vazias, parecem ou por impulso ou, sei lá, não a gente não tem a motivação dela pra essas coisas. A gente não tem como ter uma empatia por ela, porque a gente não sabe por que ela tá fazendo isso. E no livro a gente sabe. No livro até quando ela tá sendo tosca, ela compartilha com a gente. Não vou falar que é quando ela tá se sentindo tosca, porque ela se sente tosca o tempo todo, mas ela compartilha com a gente muita coisa. Os sentimentos dela, eu acho que os sentimentos também são cortados, assim, a empolgação dela com certas coisas, a insegurança dela com certas coisas. A preocupação com as amizades dela da escola. Que amigos. Eles aparecem 3 segundos ali, em uma cena ou outra e acabou. É, então, e no livro não, ela tem certa preocupação, entendeu? É, quando a Jéssica foi chateada com ela fica preocupada. Quando o Mike tá chateado com ela fica chateada. Tem mais ali. E novamente, eu sei, é um filme, é pouco tempo e etc. Mas você consegue colocar isso em cenas de tipo 3 segundos. Você põe 3 segundos dessa situação awkward e 3 segundos de uma situação ok, que elas vão se complementar depois e já dá pra você entender o que tá acontecendo, sabe? É, parece que o roteiro ele não se preocupou com isso em momento algum. Ele se preocupou em colocar o máximo de coisas, de acontecimentos do livro no filme. Tipo, vai acontecer isso, isso, isso. Mas não necessariamente a gente tem um desenvolvimento dessas coisas que estão acontecendo. Elas só vão acontecendo. E vai ficando vazio, vai ficando desconexo em alguns momentos. Se o roteiro tivesse se preocupado em colocar alguns diálogos um pouco bem mais trabalhados ali, pensando nisso, eu acho que não é questão de tempo. Acho que não é uma questão do tempo do filme, mas sim do cuidado com os diálogos, com o cuidado do que vai ser mostrado, do que vai ser adaptado. É, e questão de tempo de adaptação também, vamos lá, né? Porque, por exemplo, a gente pode pegar a Grey's Anatomy como exemplo, né? A Shonda, ela pega, coloca um personagem X que aparece num episódio só. Ele vai ter ao total, sei lá, 12 minutos de tela e ela vai conseguir te apresentar esse personagem pra você que é um paciente, vai te fazer sentir as dores dele, se apaixonar por esse personagem, vai matar esse personagem e fazer você chorar. E é, sabe, com uma construção mínima. E para mim, uma forma de você pensar pra ver se os personagens ali estão sendo construídos de alguma forma bem, é você pensar assim, tá, se esse personagem nessa obra, se vamos supor, o Mike morresse no filme, aparecesse, tipo, no outro dia, pum, ele desapareceu e o corpo dele foi encontrado. No filme ia, tipo, tá, morreu. Sabe? Enquanto no livro não. No livro ia ser algo mais preocupante, assim. É porque o Mike, por exemplo, ali, os meninos principalmente, eles são de passagem, né? O Mike ali no livro ele se preocupa com a Bella, ele comenta com ela algumas coisas. A Jéssica, ela doidinha, né? Mas ela tem uma relação mais próxima com a Bella, ela liga, ela tá sempre atrás de ter contato. A Angela no filme só tiver 4 falas, né, gente? Porque a Ângela do filme, ela não tem essa sagacidade, a inteligência do livro, sabe? Porque a gente. A Bella, ela tem um pouco da Ângela também, sabe? Ela tem essa coisa mais introspectiva. É, a Bella ela se identifica mais com a Angela. Ela, inclusive, algumas coisas ela prefere contar só pra Angela, porque ela sabe que a Angela ela não vai ficar questionando, ela não vai querer saber tudo, a Jéssica já vai. Inclusive, no filme, não temos essa diferença. A Angela e a Jéssica são duas amigas da Bella, elas têm a mesma, não a mesma personalidade, mas elas meio que não têm uma personalidade, né? É que é meio as duas somando pra virar alguma coisa, sabe? É, Para serem as amigas da Bella. enquanto isso no livro tem uma diferença. Tem ali cada uma tem um peso para as coisas. Mas no geral, o que a gente gostaria de falar, a gente queria só comentar isso mesmo, eh, aproveitar esse tempo que a gente tem, porque, né, o livro versus filme seria muito vazio se a gente tivesse isolado. E aí, por causa disso, a gente resolveu fazer uma discussão em cima disso.
É. Se vocês concordam, se vocês acham que o filme acertou em alguma coisa em relação a isso, falem pra gente, a gente pode ter deixado passar. Se vocês querem reforçar alguma coisa que a gente falou também, vocês podem compartilhar também. É sempre bom ter mais gente pra falar mal do filme. A gente queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente até aqui. Queria agradecer também a todo mundo que caiu perdido de paraquedas desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que todas as sextas-feiras nós temos novos episódios. E na próxima semana iremos revisitar o capítulo 12, Confissões. E para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê um like antes de voltar para sua rotina. E siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, com @revisitando-forks. Se puder nos apoiar financeiramente, temos nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revisitandforks@gmail.com para vocês nos contar o que acharam desse episódio, qual é a cor favorita de vocês hoje e se concordam ou discordam com o que nós dissemos nesse episódio. Os endereços estarão disponíveis na descrição e nos ajude enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer essa comunidade de gente que gosta de ler e discutir sobre livros. Bom, esperamos que tenham gostado do episódio e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau. Créditos. Apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contesoto. Arte, Willa Pazini. A gente citou Cabela e Apática 17 vezes em 11 episódios. Acho que foi até mais, viu? Pode ser. No fim da temporada, a gente faz uma contagem de quantas vezes a gente. Ou se alguém estiver escutando, pode fazer esse censo pra gente, assim também. Vai ajudar. Vai adorar. Amigo, eu muito invadiria a casa de uma pessoa se eu pudesse. A gente sabe, já até fez, né? Não. Ai, é.